Olá, turma, tudo bem? Tranquilo? Então vamos aqui fazer um probleminha de flexão de perfil não simétrico. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser determinar as características geométricas do meu perfil. Quais são essas características geométricas? Quais são essas características geométricas? É o centro de gravidade, o centroide, e o momento de inércia padrão. Por quê? Porque daí eu vou ter condições de determinar a tensão de flexão máxima na compressão e na tração, que é que o exercício está pedindo. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar aqui esse perfil, ó, esse primeiro retângulo aqui, ó, tá vendo, ó, que eu delimitei aqui, esse primeiro retângulo, eu vou chamar de figura 1, e esse segundo retângulo, eu vou chamar de figura 2. Beleza? Então, olhando eles, fora dessa perspectiva aqui, como é que ficaria? Ficaria aqui a figura 2 e aqui a figura 1. Certo? Com as suas respectivas dimensões. Então, todas elas, lembrando que estão em milímetros, Então, 300 milímetros, 20 milímetros, 200 milímetros, 30 milímetros aqui, certo? E aí, qual que é a ideia para eu calcular aqui? É sempre eu colocar uma referência, para eu poder achar essas propriedades geométricas. Então, a referência interessante que eu sempre coloco é o eixo YX, se a figura estiver no plano. Sempre à esquerdinha, assim, ó, tangenciando por baixo em X e mais à esquerda por Y. Beleza? E aí, eu monto uma tabelinha. Eu vou colocar aqui a área, X do centroide, Y do centroide, área vezes o X do centroide e área vezes o Y do centroide. Beleza? E aqui eu vou colocar as informações da figura 1 e da figura 2, sempre tomando por referência aqui o meu plano XY. Então, qual que é a área da figura 1? 300 vezes 20, vai dar 6.000. Certo? 2 vezes 300 dá 600, vezes 10 dá 6.000. A mesma coisa da figura 2. Ó, 20 vezes 200 vezes 30 também dá 6.000. Qual que é o centroide da figura 1? Então, a figura 1, quanto que eu ando daqui para cá? Se aqui eu tenho 20, daqui para cá eu vou ter 90, e o restante da figura eu vou ter 90. Então, para chegar na figura 1 da minha referência aqui inicial, eu andei 90, mas o centroide é metade da figura de um retângulo. Então, mais 10. Então, o centroide vai ficar 90 mais 10, que dá 100. E da figura 2? É 200 dividido por 2, Porque a figura 2 já começa aqui dentro da minha referência. Então, é 200 dividido por 2, que dá 100. O Y do centroide da figura 1 é metade da altura. Aqui já está começando da tangente, do início, então é 300, metade de 150. E da figura 2? A figura 2 está lá em cima, então eu tenho que andar 300 da minha referência, chego na figura 2, mais metade da altura dela, que é 30, 300 mais 15, 315. Beleza? Então, por isso que a minha referência, a mesma para as duas figuras, é importante, porque daí eu consigo estar todo padronizado no meu exercício. E colocando assim, mais à esquerdinha, facilita muito o nosso trabalho. E agora, área vezes o X do centroide. Área vezes o X do centroide vai ficar 6.000 vezes 100, que é 6 vezes 10 a quinta. A mesma coisa para a figura 2, 6 vezes 10 a quinta.
Agora, a área vezes o y do centroide. 6.000 vezes 150. Então, vai dar 9 vezes 10 à quinta. E aqui 6.000 vezes 315, que é 18,9 vezes 10 à quinta. Veja que você não precisa trabalhar necessariamente com 10 à quinta. Eu só estou trabalhando aqui para facilitar. E aí eu tenho que fazer as somatórias. Somatória de quem? Das áreas. Da área vezes o x do centroide e da área vezes o y do centroide. Das áreas vai ficar 12.000. 6.000 mais 6.000, 12.000. Do x do centroide vezes a área, 12 vezes 10 à quinta. Da área vezes o y do centroide, 9 mais 18,9, 27,9 vezes 10 à quinta. Então, as coordenadas do centroide eu consegui já. Como é que elas vão ficar? Vão ficar x do centroide é igual ao somatório do x do centroide das duas figuras vezes a área, dividido pelo somatório da área. Ou seja, né, vai ficar 6 vezes 10 à quinta, dividido por 12.000. Que vai dar exatamente o 100. Perdão, aqui é 12 vezes 10 à quinta, dividido por 12.000. Que vai dar os 100 milímetros. Já o y do centroide é a mesma coisa, somatório dos y do centroide vezes a área, dividido pelo somatório da área. Quanto que vai ficar? Então, vai ficar igual a 27,9 vezes 10 à quinta, dividido por 12.000. Certo? Então, o y do centroide, ele vai dar igual a 232,5 milímetros. Então, a primeira característica que eu precisava lá, que eu comentei no início do vídeo, que era o centroide da figura, né, o centro de gravidade, eu já tenho. Agora, a gente vai determinar o momento de inércia. O momento de inércia, eu vou usar um teoreminha que a gente chama teorema dos eixos paralelos. Certo? Aqui, representando o paralelismo. Como é que é esse teoremazinho? Eu vou desenhar de novo a minha figura. Tá? Então, eu vou desenhar ali a minha figura usando as coordenadas aqui, 1 e 2, que a gente determinou ali, certo? Com a mesma referência. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui está a minha figura 1. Mais uma vez. Aqui está a minha figura 2. Certo? Como para o problema nosso de flexão, eu vou querer apenas um momento de inércia em relação a x, certo? Então, o momento de inércia em relação a x vai ficar igual ao momento de inércia 1 em relação a x, mais o momento de inércia da figura 2 em relação a x, mais a área da figura 1 vezes a distância y1 ao quadrado, que eu já explico o que é, mais a área 2 vezes a distância y2 ao quadrado. Ou seja, essa distância y2, que vai ser a distância do centro de gravidade até a figura 1, e a distância do centro de gravidade da figura até a 2, é só em y. Então, aqui eu só vou usar as minhas referências em y. Tá? Porque é o que eu preciso aqui para calcular o momento de inércia em x, que é o que eu preciso para esse meu problema de flexão. Então, aqui eu vou ter figura 2. Aqui eu tenho figura 1. Ficou ruim colocar assim para fora. Então, vou melhorar um pouquinho. Então, aqui figura 2. Aqui figura 1. E aí, o que eu sei? O centro de gravidade em relação a y, lembra que o eixo y é o nosso eixo vertical aqui na referência do problema, né? Ele está aqui a 232,5. Lembrando que todas as distâncias estão em milímetros, certo? Então, aqui está o centro de gravidade da figura. E o da figura 1? Da figura 1 aqui, lembra quanto que valia aqui essa altura? Essa altura ela valia 300. Então, ele está aqui a 150. Então, aqui é o da figura 1. E o da figura 2, lembra? Se daqui até aqui vale 300 e a figura 2 valia 30, né? Ele vai estar aqui, ó,
300 mais 15, né? Então, aqui vale 315. Aqui é o da figura 2. Beleza? E aí, essa distância aqui, ó, entre as duas, é o meu dy1, ou seja, do CG até a figura 1 e do CG até a figura 2, é o meu dy2. Então, agora, basta fazer as continhas. E aí eu tenho o momento de inércia em x. Então, vamos lá. O momento de inércia em x vai ficar igual ao momento de inércia da figura 1, certo? Lembra que o momento de inércia de um retângulo em relação a x é bh ao cubo dividido por 12. Então, vai ficar base, né? Quanto que vale a base dela mesmo? A base dela vale 20. Então, vai ficar 20 vezes a altura, que é 300, ao cubo, dividido por 12. Da figura 2, quanto que vale a base dela mesmo aqui? Não está aqui no desenho, mas se a gente usar como referência a nossa figura ali de cima, né, só para relembrar, a base vale 200. Então, vale 200 vezes a altura, 30, ao cubo, dividido por 12. Mas, aí vem os eixos paralelos. Ó. Se você notar, por que é eixo paralelo? Porque eu vou ter um eixo no CG da figura 1, um eixo no CG da figura composta e um eixo no CG da figura 2. E aí são eixos paralelos, eu pego a distância deles, né? Então, do CG à figura 1, do CG à figura 2, ou seja, pelo paralelismo dos eixos. Por isso que chama teorema dos eixos paralelos. Então, fica, voltando aqui para a nossa expressão, né? Então, área 1, a gente viu que era 6.000, vezes, qual que é a distância dos dois? A distância dos dois, se eu sei que do CG para baixo é 232 e de 1 para baixo é 150, vai ficar como? Um menos o outro, né? 232,5 menos 150 ao quadrado mais 6.000 vezes... Qual que é a distância do 2 para o CG? A distância do 2 para o CG é a mesma coisa. Se daqui para cá é 315, daqui para cá é 232, então é o maior, 315. Menos 232,5 ao quadrado. Fazendo essa continha, pessoal, e colocando vezes 10 à sexta, né? É sempre interessante trabalhar com 10 à sexta. Aí na segunda parte do vídeo eu vou explicar o porquê. Eu vou achar aqui um momento de inércia em x da figura de 127,125 vezes 10 à sexta milímetros a quarta. Beleza? Então esse é o primeiro vídeo aí para a gente determinar no nosso problema de flexão de perfil não simétrico o momento de inércia e o centro de gravidade de um perfil T, que é um dos tradicionais aí na construção. Então, um grande abraço e vou dar uma pausinha aí, a gente volta no vídeo 2, onde eu vou terminar o cálculo das tensões.